Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre a possível prisão do Eduardo Bolsonaro amanhã, né? A prisão é muito engraçado o pessoal falar assim, né? O Alexandre de Moraes pode eventualmente emitir a ordem de prisão do Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro está lá, nos Estados Unidos, então não vai haver prisão. É a mesma coisa que aconteceu com o Oswaldo Eustáquio, com o Alan dos Santos, com várias outras pessoas. Vai emitir a ordem de prisão, pode pedir a extradição para os Estados Unidos e coisa e tal, mas aí que está a questão, né? Será que vai fazer isso agora mesmo? Porque isso, na verdade, vai jogar contra, né? Para pensar, do ponto de vista do Trump, isso vai estar comprovando que o Alexandre de Moraes, do ponto de vista do Trump e de qualquer observador externo, no final das contas, né, vai estar comprovando que esse processo aqui no Brasil é um processo político, mas a esquerda está tão desesperada com essa história que aparentemente pode ser que o STF faça isso. Vamos entender esse caso aqui, porque tá circulando o boato de que isso vai acontecer amanhã, sábado. Não sei, vamos ver. Essa notícia foi sugerida por Peter de Cavanhaque, Pituruco da Neném e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, é muito importante notar que quando sai esse tipo de notícia, você tem que separar três coisas importantes aqui. Primeiro, é a vontade que o jornalista esquerdista tem de ter uma notícia. Então, às vezes, o cara do STF nem falou aquela coisa tão claramente assim, o jornalista já interpretou que vai ser a prisão, que vão mandar prender Bolsonaro, que não sei o que lá e coisa e tal. Então, tem a empolgação do jornalista. E tem também o fato de que eles querem passar essa empolgação para a esquerda. A esquerda está perdendo força, a gente sabe disso. O Lula está doido para recuperar a popularidade, ele acha que vai ter o efeito Canadá aqui, que ele vai conseguir recuperar a popularidade, coisa e tal. Eu já falei para vocês que eu acho que não vai ser isso que vai recuperar a popularidade dele, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Assim, eu acho que o Lula vai ter uma melhora de popularidade no primeiro momento. Mas isso vai durar por muito tempo? Isso vai realmente melhorar a imagem do Lula? Não acredito, não acredito mesmo. Ou seja, tem muito aqui também do jornalista querendo empolgar a esquerda, né? Empolga aí a esquerda, que vamos prender o Bolsonaro, vamos prender o Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. E, de novo, eles podem emitir a ordem de prisão? Pode ser que emitam a ordem de prisão. Vão conseguir prender o Eduardo Bolsonaro? Não vão, né? O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, né? Olha o que está dizendo aqui o Robson Bonin, que vocês sabem é porta-voz da esquerda, né? Para ministros do STF, Moraes vai mandar prender Eduardo Bolsonaro. Ordem de prisão só não saiu porque PGR trabalha lentamente, avalia um ministro, né? Aqui, ó, ao afirmar essa semana que Eduardo Bolsonaro atua nos Estados Unidos para interferir e embaraçar o julgamento da trama golpista no STF, o ministro Alexandre de Moraes deu a senha para que a prisão do filho do Jair Bolsonaro. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes já está dizendo abertamente que vai mandar prender, o que é um absurdo, porque pedir para países estrangeiros justiça no Brasil não é embaraçar, não é lesa pátria, não é nada. É você apresentar o seu caso, né? O problema é que justamente é um caso que faz sentido. Está havendo uma perseguição enorme aqui no Brasil contra o Bolsonaro e esse caso fez sentido e daí o Trump resolveu agir, né? Aqui, ó, mas estou dizendo aqui que isso deu a senha para a prisão do Jair Bolsonaro, do filho do Jair Bolsonaro. Essa é a avaliação de ministros da corte que acompanham a escalada de ataques bolsonaristas contra o Brasil e o Supremo nos últimos dias, né? Eduardo é investigado pelos crimes de coação no curso de processo. O que ele fez nisso daí, meu amigo? Que história é essa? Obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eles têm que botar o golpe na história, né? Tem que botar o golpe no meio da história, não tem jeito, eles querem colar essa narrativa do golpe contra Bolsonaro, né? Segundo estão dizendo aqui, para o registro de Moraes no despacho do processo, o relator deixa claro que não tem dúvida que o filho de Bolsonaro atua de forma criminosa. Para os ministros ouvidos pelo radar, Moraes vai ordenar a prisão do deputado. A ordem só não saiu ainda porque a PGR atuaria lentamente no caso a conferir. O problema é, a PGR concluiu as alegações finais do caso, do inquérito lá, entre aspas, do inquérito do Alexandre de Moraes, né? E deve pedir a condenação de Bolsonaro. Isso daqui não é surpresa, porque a PGR foi feita para isso mesmo. O papel da PGR é pedir condenação, é botar as pessoas na cadeia. Até aí não tem nada de errado nessa história, né? Em tese, supostamente a PGR acusa, a defesa defende e o juiz é a pessoa isenta que vai decidir quem está certo. Aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes é a pessoa isenta que vai decidir quem está certo, né? Porra, chega a ser uma piada, né?
Mas enfim, aqui ó, considerações de Paulo Gonet serão apresentadas no começo da semana que vem no inquérito, né? Enquanto Eduardo Bolsonaro também deve ser denunciado. Então ele está falando aqui que ele também concluiu essa denúncia do Eduardo Bolsonaro. Então esse é o ponto que, segundo diz essa outra matéria que estava faltando para o Alexandre de Moraes decretar a prisão do Eduardo Bolsonaro. Então pode ser que seja isso que aconteça. Pode ser que eles decretem a prisão do Eduardo Bolsonaro. Ainda saiu um rumor, que eu acho que é um rumor, não tem cabimento, mas eu vou falar para vocês porque esse rumor surgiu, tá? Aqui, ó. O Jeffrey Chiquini tá falando aqui, ó. Tem sacanagem no ar, porque todas as grandes redações do país convocaram seus repórteres e jornalistas para amanhã. De repente estão todos de plantão. Ele disse que, né, que os jornais todos convocaram os jornalistas para o dia de amanhã. Porque estão esperando a prisão do Eduardo Bolsonaro? A prisão não, né? Porque ele não vai ser preso, ele está lá nos Estados Unidos. Mas a decretação da prisão do Eduardo Bolsonaro pode ser isso. Ou esperam alguma outra coisa do Lula, não dá para saber. Agora, o Fábio Van Garten disse aqui, ó, não tem nenhum plantão especial nas redações de jornalismo amanhã. Falei com 6 veículos diferentes e nenhum disse que tinha plantão amanhã no jornalismo, né? Então, eu não sei. Pode ser só um rumor isso daí, tá? Pode ser só um rumor, não tem nada a ver e coisa e tal. Se o Alexandre de Moraes tomar essa medida amanhã, eu acho 2 coisas sobre isso. A primeira coisa é que vai revelar um desespero muito grande por parte desse pessoal, né? Porque, mais uma vez, o que eles ganham com isso? A única coisa que eles ganham com isso é tentar obter algum apoio da esquerda. Apoio de quem já apoia eles. Então, assim, é uma coisa que é chover no molhado, né? Mas às vezes é importante porque, como eu falo para vocês, muitas vezes o pessoal na esquerda faz esse tipo de coisa para reforçar o apoio da base. Eles querem reforçar, eles não querem convencer ninguém da direita, eles querem manter o apoio do pessoal da esquerda mesmo. Isso já está difícil entre o Lula ali. O Lula já está comemorando que ele conseguiu ganhar de novo o apoio da base da esquerda. Não conseguiu convencer ninguém da direita, mas a base da esquerda ele conseguiu ali, né? E outra coisa que eles estão falando, que eles estão vendo aqui, é a questão de que não teria efeito nenhum no final das contas, né? O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Isso revelaria um desespero do Alexandre de Moraes grande, um assodamento para se mostrar forte, o que, em última análise, acaba mostrando fraqueza no final das contas, né? Agora, existe uma outra possibilidade também, que seria a prisão do Jair Bolsonaro. De novo, não acredito que vá acontecer isso. Seria um ato desesperado desse pessoal, seria alguma coisa realmente excepcional que mostraria, primeiro, uma tendência de escalar ainda mais. Fomos para Venezuela, meu amigo. Venezuela, aqui vamos nós. A outra coisa é justamente que deixaria mais claro para todo mundo que é um processo político. Tanto a prisão do Eduardo Bolsonaro quanto do Bolsonaro, isso mostraria para o mundo claramente que se trata de um processo político. Por que motivos um juiz decretaria a prisão imediatamente após o Trump decretar tarifas contra o Brasil? Todo mundo sabe que o Trump decreta tarifas contra quem ele quiser. Aliás, ele decretou tarifas contra vários países no mundo inteiro. Por que aqui no Brasil isso resultou na prisão do Eduardo Bolsonaro? Não tem absolutamente nenhum sentido, a não ser o STF querendo ajudar o Lula a colar a culpa das tarifas no Bolsonaro, né? Ou seja, dizendo que, tá vendo, foi o Bolsonaro, o STF julgou e chegou à conclusão que é o Bolsonaro que é culpado pelas tarifas. O que, mais uma vez, eles não vão conseguir criar esse consenso social que eles acham que vão fazer com isso, né? Enfim, eu vou dormir tranquilo. Eu acho que não vai ter nada amanhã não, mas vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.